Efésios capítulo 4, veremos do verso 25 ao verso 32. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente, a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Vamos ao nosso Deus em oração? Misericordioso Deus, que as palavras da minha boca e a meditação dos nossos corações sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha nossa e nosso Redentor. Amém. Então, meus irmãos, como nós vimos no sermão da semana passada, a segunda parte dessa carta de Paulo aos Efésios é uma espécie de manual para novas criaturas em Cristo Jesus. Tanto é assim que o último verso anterior ao nosso texto, antes do nosso texto, o verso 24, aqueles que quiserem ver, nos diz o seguinte: vos revistais do novo homem, criado segundo Deus. Revistam-se do novo homem, o novo Adão, Jesus Cristo, criado segundo Deus. Então o apóstolo Paulo deseja que os crentes se enxerguem como novas criaturas, novíssimas criaturas, e joguem fora todos os trapos velhos e manchados pelo pecado, e passem agora a se vestir, não com uma mera fantasia, não com uma espécie de disfarce que a gente pode usar na frente dos outros, mas com a verdadeira pele de Cristo Jesus. Paulo ordena à igreja que se revista de Cristo Jesus por meio do Espírito Santo. Devemos vestir a pele de Cristo. Revistam-se, não com simples folhas de figueira como Adão e Eva, para tentar esconder de Deus e uns dos outros as nossas vergonhas, mas com o Espírito do próprio Senhor Jesus Cristo. Revistam-se de Cristo, porque Ele é a vossa vida. É isso que Paulo está nos dizendo. Revistam-se de Cristo, porque vocês foram renovados pelo Espírito Santo e foram recriados. Vocês foram recriados como santos e justos para Deus, e essa recriação significa nada menos do que uma nova vida em Cristo Jesus. Por isso, então, eu reforço aqui a minha tese de que a igreja, mesmo a igreja, nesses tempos, está vivendo uma grande crise identitária. Quando nós erramos com alguém, por exemplo, e nós então somos criticados ou corrigidos por essa pessoa, nós temos o costume de responder: ah, mas eu sou assim. Ah, esse é o meu jeito. Eu fui criado desse jeito. Essa é a resposta que normalmente vem na nossa cabeça e a gente se acostumou a responder dessa forma. Esse é meu jeito. Mas como Paulo tem nos ensinado, nós não fomos criados assim. Nós não fomos recriados assim. E sinceramente, essa é a resposta mais herética que um cristão pode dar. Nós fomos recriados em Cristo e, portanto, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É claro que nós não mudamos totalmente de uma hora para outra, e não é isso que eu estou dizendo aqui, mas o ponto é que nossos antigos aprendizados e práticas que não condizem com a palavra de Deus não devem servir de justificativa ou mesmo de consolo.
não devem servir de justificativa ou mesmo de consolo diante dos nossos maus comportamentos como cristãos. A resposta não deve ser o velho homem, mas o novo. E assim, então, Paulo começa a orientar a igreja quanto a alguns comportamentos que deveriam ser tanto transformados, como também melhor compreendidos pela igreja. Não são apenas os nossos hábitos que precisam ser mudados, mas o nosso coração. O nosso coração precisa aprender a se inclinar, a desejar as coisas certas. O nosso coração precisa se inclinar para a lei de Deus, para a verdade, para a beleza e para a bondade de Deus. Diz assim o verso inicial, verso 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque nós somos membros uns dos outros. Uma questão muito simples que Paulo traz aqui. Se a igreja é coluna e baluarte da verdade, não pode haver inverdade no meio de nós. Se Cristo é a verdade, nós fomos revestidos dessa verdade, não pode haver espaço para mentiras no meio do povo de Deus. Além disso, Paulo está preocupado com a unidade da igreja. Esse é o Evangelho, reconciliação, unidade do corpo de Cristo. E o fato é que não existe unidade na mentira. Não existe unidade na mentira. A mentira é sempre uma forma de separação. A mentira é sempre uma forma da gente se colocar à parte, separado dos outros, escondido dos outros. E, portanto, se nós somos membros uns dos outros, a única forma de nós permanecermos unidos como um só corpo em Cristo é por meio da verdade. Como dito também no sermão da semana passada, tudo o que nós fazemos uns para os outros, nós fazemos para o próprio Cristo. Tudo o que fazemos uns para os outros, estamos fazendo para o nosso Senhor. Logo, quando nós mentimos uns para os outros, estamos mentindo ou tentando, uma tentativa estúpida, tentando mentir para o nosso próprio Senhor. Assim, a ordem de Paulo é: sejam verdadeiros. Sejam verdadeiros, tal como Cristo, sejam a personificação da verdade diante de um mundo governado por mentiras. Sejam a própria verdade diante de um mundo de mentiras. Versos 26 e 27. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Satanás é, por natureza, o acusador dos crentes, o acusador da igreja, e ele se utiliza da ira para nos levar a pecar uns contra os outros. A ira sempre tende para a injustiça, e por isso, para muitas pessoas, para muitos de nós, a ira é como uma porta para a agressão, uma porta para a violência, uma porta para o adultério, uma porta para a maledicência, uma porta para a blasfêmia contra Deus. A ira é sempre uma porta para a injustiça. Para nós pais, a ira gerada por uma desobediência pode nos levar a tratar os nossos filhos com maldade, com desprezo, retendo a graça do perdão e da reconciliação. Nós fomos chamados para a reconciliação, mas quando nós nos iramos, nós ficamos irados, nós então retemos a graça do perdão para os nossos filhos. Para os filhos, para as crianças, a ira pode levar ao pior caminho possível, que é o desprezo da autoridade dos pais. Mas a verdade é que a ira do homem não produz a justiça de Deus, como nos diz São Tiago, e como um povo resgatado e redimido da ira do próprio Deus, nós devemos nos esforçar para viver em paz com todos. Nossa atribuição como povo de Deus é viver em paz com todos, e isso só pode acontecer através da nossa própria santificação. Revistam-se de Cristo, santifiquem-se em Cristo através do Espírito Santo de Deus. Verso 26. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Em outras palavras, se o teu irmão pecar contra ti,
resolve logo. Se o teu irmão pecar contra ti, resolve de uma vez. Mateus 18, verso 15 nos diz: se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Resolvido. E é isso. O que passar disso vem do maligno. Outra questão totalmente importante que nós precisamos entender é que Jesus não quer apenas que nós obedeçamos aos seus mandamentos porque isso é certo, mas sim porque os seus mandamentos são bons. Jesus não quer que a gente obedeça simplesmente porque é certo, porque Ele mandou, mas porque os seus mandamentos são bons, e são bons não apenas para nós mesmos, mas principalmente para o nosso próximo, principalmente para o nosso irmão. E é o que nos dizem os versos 28 e 29, assim: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Aquele que furtava, não furte mais, mas trabalhe para quê? Para sustentar a própria família? Em primeiro lugar, sem dúvida. Mas aqui o texto nos diz, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente, a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Roubar, furtar, não é errado simplesmente porque ao fazê-lo nós estamos pegando algo que não é nosso. Não é simplesmente isso, não é só isso. Roubar é errado porque ao invés de tomar algo do nosso próximo para nós mesmos, nós é que deveríamos pegar algo que é nosso para ajudar os nossos irmãos e demais pessoas em necessidade. Devemos trabalhar não apenas para o sustento da nossa família, mas para ter com que ajudar aos irmãos que nada têm. Devemos nos lembrar, nosso Deus é um Deus pactual, é um Deus triuno, 3 pessoas em um, e portanto Ele nunca age em favor de um único indivíduo. Nosso Deus é um Deus pactual, é um Deus triuno, e Ele nunca age em favor de um único indivíduo, mas sempre em favor de toda a comunidade de fé. Esse é o nosso Deus. Verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Por quê? Porque é feio? Porque as pessoas vão ficar escandalizadas? Não, porque as nossas bocas foram criadas, recriadas para a edificação dos irmãos e para transmitir graça a todos aqueles que nos escutam. Por isso é errado, por isso é errado. Nossas bocas foram criadas para edificar os irmãos e transmitir graça a todos aqueles que nos escutam. Nossas bocas são uma espécie de sacramento, meios de graça, não meios de destruição, meios de desgraça. A boca fala do que o coração está cheio, e quando as palavras que saem das nossas bocas não são cheias de graça e de bondade, mesmo a verdade que nós dizemos amar e defender se torna uma grande mentira. Quando as palavras que saem da nossa boca não são cheias de graça e de bondade, mesmo a verdade que nós afirmamos crer e amar se torna uma grande mentira nos ouvidos daqueles que nos escutam. Assim, a ordem de Paulo não é simplesmente sobre palavrões e linguajar chulo. Paulo não está falando sobre isso, mas sobre a forma como nós falamos e nos dirigimos uns aos outros. O meio, a forma é a própria mensagem. E como novas criaturas, recém-nascidas em Cristo, nós também precisamos aprender a falar. Nós fomos nascidos novamente em Cristo. Somos recém-nascidos. Alguns não tão recém, mas somos recém-nascidos em Cristo Jesus. E nós precisamos aprender a falar como Cristo Jesus. Verso 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Não entristeçam o Espírito de Deus. Da mesma forma que em Gênesis 6,
O coração de Deus se entristece quando ele percebe o aumento da maldade humana e ele então resolve enviar o dilúvio. Agora, o Espírito Santo que é derramado dos céus, para afogar o nosso velho homem, também se entristece ao ver a mesma maldade, ao ver maldade semelhante se manifestando na nova criação de Deus. Da mesma forma que Deus se entristeceu ao ver a antiga criação entregue à maldade, da mesma forma o Espírito Santo hoje enxerga a nova criação, a igreja, e se entristece ao ver maldade semelhante no meio do povo de Deus. Nada entristece mais ao Espírito Santo do que divisões e contendas no corpo de Cristo. Provérbios nos diz que há 6 coisas que o Senhor odeia e a 7ª ele simplesmente abomina. Aquele que semeia contenda entre os irmãos, aquele que gera divisão no povo de Deus. A 7ª coisa o Senhor abomina. Por outro lado, podemos concluir que a maior alegria do Espírito Santo de Deus está naqueles que, como Cristo, trabalham pela reconciliação e pela comunhão do povo de Deus. Essa é a grande alegria de Deus, essa é a grande alegria do Espírito Santo. Verso 31 e 32, versos finais. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Perdoando uns aos outros, como Cristo também os perdoou. O Evangelho é mensagem de reconciliação, e por isso é mensagem de nova criação, é mensagem de recriação. Cristo ressuscitou para nos redimir e para nos dar uma nova vida. Portanto, quando nós perdoamos uns aos outros, nós também estamos gerando novidade de vida no mundo. Quando nós somos bons uns com os outros, nós estamos gerando bondade e vida no mundo. Mas, sem dúvida, tudo isso não acontece de uma hora para outra. Infelizmente, ou talvez felizmente, Deus está trabalhando para nos amadurecer ao longo da história. Tudo isso não acontece de uma hora para outra. Por vezes nós somos como Eustáquio, o mísero de Nárnia, colocando a culpa nos outros pelas nossas próprias desobediências e querendo trocar de pele sozinhos. Depois de perceber a burrada que nós fizemos e virar um dragão. Por vezes nós agimos dessa mesma forma, mas é fato que só o perdão e a graça podem nos dar uma nova pele. Só o perdão e a graça podem nos revestir de uma nova pele, a pele do nosso Senhor Jesus Cristo. Como nós recitamos em cada liturgia batismal, nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós perdoamos porque Ele nos perdoou primeiro. Da mesma forma, só pode perdoar aquele que sabe o quanto foi perdoado. Só pode perdoar aquele que sabe o quanto foi perdoado. Aquele que sabe que não foi apenas mudado, aquele que sabe que não foi apenas melhorado, não somos simplesmente uma nova versão, uma versão melhor de nós mesmos. Só pode perdoar aquele que sabe que foi verdadeiramente recriado em Cristo Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.